Todos nós queremos que a segunda vinda de Cristo aconteça logo. Mas antes da segunda vinda de Cristo, precisa acontecer outra segunda vinda. Você não sabia disso? Quer saber que outra segunda vinda é essa? Então não saia daí porque nós vamos descobrir na Bíblia. Eu desejo boas-vindas para você e nós estamos começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. A cada semana nós estamos aqui para falar sobre um tema da Bíblia e como esse tema se relaciona com a nossa vida. E você sabe, né? Aqui na Novo Tempo nós estudamos a Palavra de Deus, expomos a Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que transforma vidas. E o nosso tema de hoje vai ser sobre o Espírito Santo e por isso eu quero te oferecer esse guia de estudos aqui, é a Revista Esperança Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Aqui nesse guia de estudos você vai encontrar muito da teologia sobre o Espírito Santo contida na Bíblia. Veja, não tem tudo porque não caberia tudo numa revista desse tamanho, mas tem boa parte daquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo e você vai ter oportunidade de, através desse guia de estudos, entender mais sobre quem é o Espírito Santo, qual o papel dele na igreja, o que que os dons do Espírito, o que é o dom de línguas. Se tem curiosidade sobre isso, são 15 capítulos, 15 estudos bíblicos, passando aí por a identidade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, a chuva serôdia, a chuva temporã, enfim. Esse guia de estudos tem um estudo bem completo a respeito do Espírito Santo, da doutrina do Espírito Santo e dessa pessoa da divindade. E esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram por esse guia de estudos, pela produção, pela impressão e pelo envio para a sua casa. Você só precisa pedir. E você pode pedir através de alguns canais. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 1298244 4449. 1298244 4449. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica e lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, é só fazer o seu cadastro, colocar as informações necessárias para a gente enviar para a sua casa. Ou se para você é melhor ligar, de domingo a sexta nós temos uma equipe esperando a sua ligação. O número do telefone é 0 operadora 12 2127 3030. 0 operadora 12 2127 3030. Inclusive, durante a semana, essa equipe fica até às 11 da noite esperando a sua ligação. É só você dizer, olha, eu quero a revista do Espírito Santo e nós vamos enviar para a sua casa. Agora eu quero pegar a minha Bíblia, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia também, porque a gente vai estudar o texto bíblico. E para estudar o texto bíblico, você sabe, nós sempre temos que convidar o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para que a gente possa entender aquilo que ele inspirou os profetas a escreverem na Bíblia. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para que possamos entender o Teu recado para nós hoje, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse é um dos textos, nós vamos ler mais um texto lá de Joel, capítulo 2, mais para o final, mas nós vamos ler aqui, estudar esses 13 primeiros versículos de Atos capítulo 2. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2? Deixa eu dar o contexto aqui para você. Em Atos capítulo 2 está acontecendo o dia do Pentecostes.
O Pentecostes era uma das festas do povo judeu, uma das festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, que essas festas relembravam todo um calendário de Deus para o povo judeu, mas que representava o calendário de Deus para toda a humanidade. E a festa do Pentecostes acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa, isso no Antigo Testamento. E esse dia do Pentecostes de Atos capítulo 2 acontece exatamente 50 dias depois da morte de Jesus, que foi a grande Páscoa da humanidade, né? Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário. E nesse dia aqui, Deus vai dar a capacidade para os seus discípulos para pregarem o Evangelho e fundarem a sua igreja aqui neste planeta, para que esta igreja, este movimento, possa pregar a respeito do reino de Deus, aqui na terra, o reino da graça, e também do reino da glória de Deus, que vai ser instaurado quando Jesus voltar. Então eu quero que você leia comigo aqui, vamos ler aos poucos o capítulo 2 de Atos, e eu quero começar lendo com você os versículos 1 e 2, tá bom? Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Bem, se você olhar um pouquinho antes aqui no texto bíblico, você vai ver que os discípulos estavam reunidos, alguns ainda com medo por causa de todos aqueles eventos da morte de Jesus, mas a maioria deles já tinham encontrado com Jesus ressuscitado, eles já estavam ali reunidos com um propósito específico, que era o propósito de receber a unção para pregar o Evangelho. Porque essa agora era a grande missão deles. Se você olhar no capítulo 1, Jesus sobe ao céu, mas os anjos dizem assim, ele vai voltar. Depois você pode ler o capítulo 1 todo aí com muita calma. A grande promessa de Jesus ao voltar para o céu depois da sua ressurreição foi retornar à terra. Mas para que ele retornasse, ele deixou algumas condições, e uma delas foi a pregação do Evangelho em todo o mundo. E para que essa pregação pudesse acontecer, aqui estavam esses apóstolos, esses discípulos, reunidos num só lugar. E quando eles estavam reunidos ali, e o contexto da reunião era de oração, o contexto da reunião era de estudo da palavra de Deus, era de meditação sobre as palavras do próprio Cristo. Então, nesse contexto de oração e meditação no texto bíblico, acontece o que nós lemos no versículo 2, que de repente veio um vento forte, impetuoso, e soprou sobre aquele lugar. E o que foi que aconteceu? Aí você vem para o versículo 3 comigo, que diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Muito bem, eles estavam reunidos naquele lugar e veio então o Espírito Santo sobre eles, eu repito, depois de um período de oração, depois de um período de consagração, porque a oração e a consagração sempre antecedem o batismo do Espírito Santo, sempre. Não existe batismo do Espírito Santo sem oração e sem estudo da palavra, porque esses dois instrumentos que Deus deixou para nós, a palavra de Deus e a oração, eles são como pontes que nos ligam à fonte de onde nós vamos receber o batismo do Espírito Santo. Então, esses homens receberam o Espírito Santo e o sinal na vida deles sobre a recepção do Espírito Santo foi o falar em outros idiomas. E aqui a gente entra num tema que realmente gera um pouco de polêmica por aí, não é? Porque existem alguns irmãos nossos que creem que o dom de línguas da Bíblia é o dom de línguas estranhas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, no original bíblico, não existe a palavra estranhas relacionada ao dom de línguas. Você pode estar me falando assim, não, pastor, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 14,
tem a expressão línguas estranhas em português. Veja, você só vai encontrar isso, essa expressão línguas estranhas, em uma versão em português. Se eu não me engano, a Corrigida e Fiel. Mas essa não é uma tradução válida. Por quê? Porque essa tradução é tendenciosa, porque a palavra estranhas não está no original, no grego. Ali em 1 Coríntios capítulo 14, só tem a palavra línguas, que no original significa idiomas. Ou seja, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, aqui em Atos capítulo 2, e em qualquer outro lugar da Bíblia, que as pessoas receberam o dom de línguas, essas pessoas receberam o dom de falar em outros idiomas. E o texto de Atos capítulo 2 nos ajuda a entender isso de maneira muito forte, porque é só você ler o texto para você entender isso. Então, volta comigo para a Bíblia que nós vamos ler Atos capítulo 2, agora nós vamos ler o versículo 5. Veja, o versículo 4 diz assim: eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, para que eles foram falar em outras línguas? Existia um objetivo? Sim, e você vai ver isso no versículo 5, que diz assim: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. E por que a multidão ficou perplexa? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Você percebeu aqui? As pessoas que estavam ali naquele lugar começaram a ouvir os discípulos pregando o Evangelho, e depois você vai ver, por exemplo, aqui a pregação de Pedro, mais na frente, a gente não vai estudá-la hoje, mas você pode estudar no mesmo capítulo, a partir do versículo 14. Então, os discípulos começaram a pregar o Evangelho, e as pessoas ficaram perplexas. Por quê? O texto bíblico é muito claro, porque cada uma delas ouvia no seu próprio idioma materno, na sua língua materna. Bem, mas o texto bíblico é mais específico ainda, para não deixar nenhuma dúvida. A partir do versículo 8, ou melhor, a partir do versículo 7, diz assim, Atos capítulo 2, 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens de que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Você leu isso comigo? Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Eu vou ler de novo o versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E aqui a Bíblia vai dizer, Lucas, que é o escritor aqui de Atos, ele vai dizer quem eram as pessoas que estavam ali, de quais nações elas vinham. Partos, vou ler o versículo 9 agora. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna. É claro esse texto, não é? Aqui existiam muitas nações representadas, muitas línguas que eram faladas, pessoas que vinham de todos os lugares daquela região lá, do mundo conhecido, para a festa do Pentecostes em Jerusalém. E essas pessoas, logicamente, a maioria delas, não falava a língua daquela região. Não falavam aramaico, algumas não falavam grego, elas vinham falando a sua própria língua materna. E o que foi que o Espírito Santo fez com os discípulos? O Espírito Santo, ele capacitou os discípulos a falar, a pregar na língua daquelas pessoas. Amigos, esse é o verdadeiro dom de línguas. E veja, nosso objetivo hoje não é estudar a respeito do dom de línguas, mas eu posso deixar para você alguns textos bíblicos. Por exemplo, você pode ler 1 Coríntios capítulo 14, e lá você vai ver Paulo corrigindo a igreja de Corinto, que estava usando mal o dom de línguas. E ele lá diz que ele prefere falar 5 palavras que são
entendíveis do que 10.000 que ninguém entende. Ele está corrigindo o dom de línguas falso, porque o verdadeiro dom de línguas é o dom de idiomas, é o dom de você falar uma língua que você nunca estudou, que não é a sua língua materna, que você não tinha habilidades, mas pela descida do Espírito Santo sobre você, você fala aquela língua com um objetivo, o objetivo de pregar a palavra de Deus. É para isso que o dom de línguas serve. Muito bem, esse texto aqui, ele fala sobre esse momento em que os discípulos pregaram a palavra. E eu quero ler o 12 e o 13 agora, versículo 12 e versículo 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Por que essas pessoas estavam zombando dos discípulos? Ora, essas pessoas muito provavelmente não entendiam a língua que os discípulos estavam falando, porque eles estavam falando em vários idiomas. E as pessoas que não entendiam o idioma de um ou de outro diziam assim: olha, eles provavelmente estão bêbados. Por quê? Porque eles não entendiam aquele idioma. Mas era só zombaria, porque Deus capacitou cada um deles a falar na língua que era necessária para a pregação do Evangelho. E aqui está um ponto importante do dom de línguas. O dom de línguas só é dado quando há uma necessidade missionária. Deixa eu te dizer uma coisa. Numa igreja onde todos falam português, o dom de línguas não é necessário. Porque o dom de línguas só aparece na Bíblia com um objetivo missionário, quando tem uma pessoa precisando ouvir o Evangelho e aquela pessoa não entende a língua de quem está pregando. Mas muito bem, essa descida do Espírito Santo foi necessária para que o Evangelho pudesse ter um start, uma partida. Aqui é o início da igreja cristã. Mas lá no final da igreja cristã também será necessária a descida do Espírito Santo. Eu quero convidar você para ir comigo para o livro do profeta Joel, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Versículos 28 e 29. Se você estudar o livro de Joel, você vai perceber que ele é um livro profético, e esse trecho que nós vamos ler agora, ele é um trecho que aponta para o final da história da humanidade, passando por um momento do Pentecostes. Na Bíblia a gente encontra duas expressões. Vamos ler o texto bíblico aqui, depois eu explico isso para você porque fica mais claro. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Vamos ler também o versículo 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. A Bíblia tem duas expressões quando ela se trata da descida do Espírito Santo. É a chuva temporã e a chuva serôdia. Essas eram expressões muito comuns nos tempos bíblicos, porque aquela região era uma região de poucas chuvas. Então, quando as pessoas iam plantar, lá por volta do mês de outubro, mais ou menos, novembro, tinha a chuva temporã, que era a chuva que preparava a terra para que a semente fosse plantada. E mais ou menos no mês de março, abril, tinha a chuva serôdia, que era a chuva que caía já para preparar o fruto que já tinha brotado, preparar o fruto para a colheita. Essas duas expressões dizem respeito ao batismo do Espírito Santo. Existiria um batismo da chuva temporã, que era o batismo para o início do trabalho, e esse batismo aconteceu lá no Pentecostes, ali quando os discípulos receberam o Espírito e então foram batizados e falaram em línguas e pregaram o Evangelho, e naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas. Aquela era a chuva temporã. Mas a Bíblia diz que virá a chuva serôdia. E essa promessa de Joel capítulo 2 é a promessa da chuva serôdia, a promessa do final dos tempos. No começo eu disse para vocês que antes da segunda vinda de Cristo,
precisava acontecer outra segunda vinda. E que outra segunda vinda é essa? A outra segunda vinda é a vinda do Espírito. O Espírito Santo veio de maneira profusa pela primeira vez em Atos capítulo 2, nós estudamos o texto. Mas o Espírito Santo virá de maneira profusa também, o Espírito Santo virá de maneira abundante também, antes da volta de Jesus. E aqui está a promessa em Joel capítulo 2, 28 e 29. Ele disse que naquele dia, no dia do Senhor, no final dos tempos, Ele derramará o seu Espírito, e aí os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, as crianças, os filhos e as filhas profetizarão. Vai ser um momento de muito poder, muito poder. Por quê? Porque o poder do Espírito que agiu na igreja no início, também agirá na igreja no final. Mas amigos, nós precisamos nos preparar e nos consagrar para que a gente receba a chuva serôdia, para que a gente receba o batismo do Espírito Santo, para que tenhamos poder para pregar o Evangelho no mundo tão desafiador. Você deve estar percebendo que nós estamos num mundo cada vez mais contrário à palavra de Deus. Todo dia surge uma nova coisa, uma nova ideologia, um novo ensinamento que se choca com a Bíblia. E nós precisaremos de mais poder do Espírito, cada vez mais, para que a gente possa abrir essa palavra e pregar sem medo. Porque, amigos, se o Espírito Santo não vier pela segunda vez sobre nós não teremos poder nem coragem para pregar o Evangelho como ele precisa ser pregado. E sabe o que eu fico pensando? É que o Espírito já poderia ter vindo se nós estivéssemos fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte? Veja, lá na primeira vinda do Espírito, as pessoas, os discípulos, estavam reunidos durante dias, orando e se consagrando. E depois de oração, estudo da Bíblia, depois de consagração, então o Espírito veio. Hoje, nos últimos dias, na segunda vinda do Espírito, nós também precisamos dos mesmos elementos. Precisamos de oração e precisamos de estudo da palavra, porque esses dois elementos são os elementos necessários para que nós possamos nos consagrar a Deus. Não existe consagração sem estudo da palavra. Não existe consagração sem respeito à palavra, sem obediência à palavra. Não existe consagração sem a palavra de Deus. No reino de Deus, amigos, não é a opinião de um pastor que vale. No reino de Deus, não são os conceitos de um intelectual que valem. Não. No reino de Deus, o que vale é a palavra de Deus, a opinião de Deus, os conceitos divinos. E além disso, a oração, que é um fator de relacionamento com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais próximos dele nós estamos, mais fácil fica dele derramar o Espírito sobre nós. Amigos, eu tenho certeza que você já está cansado desse mundo. Mesmo que você tenha excelentes condições de vida, que você tenha um bom trabalho, mesmo que você tenha uma boa casa para morar, mesmo que você tenha saúde, é difícil a gente ficar olhando para os sofrimentos que as pessoas passam nesse planeta, é difícil. E quem não quer que Jesus volte logo para resolver todos os problemas desse mundo? Mas ele só voltará depois da segunda vinda do Espírito. E eu estou aqui hoje para convidar você a se juntar a mim em busca do batismo do Espírito Santo. Escuta bem o que eu vou te dizer agora, olha aqui para mim. Sem o batismo do Espírito Santo, você não conseguirá resistir às provas que virão nesses últimos tempos. Sem o batismo do Espírito Santo, a igreja não vai completar a sua missão. Sem o batismo do Espírito Santo, ninguém conseguirá ser salvo. Porque o Espírito Santo nos conduz a Cristo,
de quem nós recebemos a salvação. Eu quero convidar você a se consagrar. Veja, seria muito legal se nós pudéssemos fazer alguma coisa de um ritual e depois desse ritual estarmos consagrados para sempre. Mas não existe esse ritual. A única forma é todo dia, você abrir esse livro, estudar um trecho desse livro e falar com Deus a respeito do que você estudou e a respeito da sua vida. Amigos, sem Bíblia e sem oração, a chuva serôdia não cairá. E sem a chuva serôdia, nós estaremos perdidos. Você me pergunta, mas pastor, Deus precisa de nós para completar a obra? A minha resposta para você é, Deus conta conosco. Deus poderia terminar essa obra sozinho. Deus poderia terminar a obra de pregação do Evangelho com os anjos. Deus tem poder para isso, mas na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele deixou com que nós participássemos dessa pregação. E esse é um fator, inclusive, de fortalecimento espiritual. Mas eu repito, se o Espírito Santo não cair sobre nós, nós não conseguiremos. Você sabe por que lá em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia? Porque o Espírito Santo estava lá. E quando o Espírito Santo está, a pregação é potencializada. No fim dos tempos, somente o Espírito poderá nos ajudar a resistir de maneira corajosa a tudo que nós sofreremos. Sim, não será fácil. Não está sendo fácil. Mas com o Espírito Santo nós conseguiremos chegar até o dia da volta de Jesus em pé, com coragem de se posicionar ao lado da palavra de Deus. Portanto, meu apelo para você hoje é que você decida todos os dias estudar a sua Bíblia, estudar a palavra de Deus e orar. Não tem outra fórmula, tá? E eu quero fazer um desafio para você hoje. A partir de hoje, todos os dias, ore pela descida do Espírito. Todos os dias, ore pelo batismo do Espírito. Não se canse de orar até que você tenha recebido o Espírito. Porque se você fizer isso, a promessa de Deus é que Ele vai derramar o Espírito sobre você. Aliás, Jesus falou que Deus está mais propenso a derramar o Espírito sobre nós do que o Pai de dar bons presentes para os seus filhos. Nós só precisamos pedir. E aí? Que tal você orar pela descida do Espírito todos os dias até que Ele desça sobre você? Vamos orar? Senhor, nós queremos, Pai, queremos o batismo do Espírito. Queremos que o Senhor nos consagre, nos dê poder, coragem, para a gente pregar o Evangelho do jeito que ele é, preparando pessoas para se encontrarem contigo. Senhor, nós não merecemos, mas nós queremos o batismo do Espírito Santo. Que nós possamos nos encontrar com o Espírito na sua segunda vinda, para então nos encontrarmos com Jesus na sua segunda vinda. Te pedimos isso, Senhor, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.